então? Podemos começar. Então, boa tarde a todos. A gente vai dar início, né, à sessão de defesa do candidato Guilherme Tavares da Silva, né, pela dissertação de mestrado. Talvez, não sei se o professor Antônio Figueiredo e o professor Corrêa, que eu já agradeço por participar da Branca, o professor Higashi também está aqui conosco, tá, Corrêa? O Higashi é nosso membro aqui da casa, ele é professor da área de geotecnia, já tinha apresentado ao Figueiredo, esse é o professor Corrêa ali, né? Eu agradeço aí a presença, a disponibilidade dos senhores aí. A gente vai dar início então à defesa, né, do Guilherme. Ele tem 50 minutos para fazer a defesa e depois 20 minutos para cada membro da banca. Essa pós, Figueiredo e Corrêa, ela é a PPGTG, Pós-Graduação em Engenharia de Transportes e Gestão Territorial. É dentro da Engenharia Civil, mas é uma segunda pós que nós criamos há cerca de uns 3 anos, né? 3 anos. Então é isso, eu passo a palavra já para o Guilherme, ele vai ter 50 minutos para fazer a exibição e ao final a gente vai para a missão da banca. Em primeiro lugar, queria agradecer o professor Corrêa e o professor Figueiredo, né? Primeiro, o professor Corrêa, e claro, o professor Higashi. O Corrêa ele é um especialista de túneis para projetos no Brasil, fez um grande projeto que vai ser citado aqui para a Petrobras, inclusive. O professor Figueiredo tem muito conhecimento aí na área de túneis, né? O meu orientador aqui, o professor Noronha, trabalhou no metrô de São Paulo com cálculo numérico de túneis. E o professor Higashi é um membro da banca interna da UFSC com bastante experiência em geotecnia. Essa apresentação vai ser dividida em etapas, né? Primeiro será feita uma breve introdução sobre a construção e revestimento de túneis. Nesse item também vão ser discutidos quais são os objetivos dessa pesquisa. Logo após, a gente vai fazer uma descrição do método da pesquisa, de como ela se conduziu e qual foi a bibliometria utilizada. Na revisão bibliográfica, vai se tratar sobre alguns temas, sobre uma revisão de construção sobre túneis, onde vão ser apresentados métodos construtivos. Nessa revisão bibliográfica, a gente vai apresentar uma nova forma de revestimento de túneis, que seria o concreto extrusado. Em seguida, vamos falar de alguns estudos de caso que utilizaram essa tecnologia. A gente vai comparar os resultados de cada uma desses estudos de caso e depois vamos fazer nossas considerações finais sobre o tema. Então, inicialmente, a gente vai falar sobre a introdução, vamos fazer uma explicação inicial sobre túneis, vamos justificar a escolha desse tema, por que esse tema foi sugerido e por que foi feito o trabalho com esse tema, e vamos falar sobre os objetivos que foram definidos para a conclusão desse trabalho. Os túneis são utilizados desde os primórdios da natureza como transporte e abrigo. Tá? Até os túneis internos de lava, de vulcões, servem como transportes e também como abrigo para cupins e formigas. As cavernas foram um dos primeiros abrigos para o ser humano. E também, os túneis também serviram como abrigos em casos de guerras. A gente pode destacar o aumento de número de obras tuneleiras a partir de 1850, com o avanço da engenharia ferroviária, demandando traçados mais suaves. A gente também vai ter túneis sendo utilizados para saneamento, energia e também para rodovias. Essa solução é uma solução costuma ser de baixo impacto ambiental, uma vez que tem cortes e aterros, né, muito menores quando comparados às outras obras de terra.
isso também vai acabar acarretando numa supressão vegetal muito menor, né? A gente vai ter declarações da Associação Internacional de Túneis sobre as melhorias de se utilizar esse tipo de solução. Essas são obras que são complexas. Quando se tem um grande projeto, um túnel, em geral, é uma das obras prioritárias, e elas costumam ser obras muito caras para a sociedade. Aqui a gente está vendo um exemplo da BR-116, na chegada com São Paulo, né, onde esse aqui é o traçado antigo. A gente pode ver a estrada contornando caprichosamente aqui dois grandes morros, onde foram instalados uma série de túneis e viadutos para transpassar esses obstáculos. Inclusive, durante o Congresso Brasileiro de Túneis, eu tive a chance de visitar essa obra aí. Então, uma pequena introdução, né? Dentre os principais tipos de escavação, a gente pode destacar o NATM e o TBM, né? O NATM seria esse tipo de escavação. Ele pode ser feito uma escavação faseada e é utilizado o concreto projetado logo em seguida para se dar suporte ao túnel. Uma outra opção mais recente seria a TBM, que é um método mais mecanizado e, em geral, utiliza duelas de concreto como revestimento. Como a gente vai discutir mais adiante, essas duas soluções têm taxas de produtividade, custos e questões logísticas diferentes. O revestimento de túneis costuma custar muito para a sociedade e também para a própria obra de túneis em si. Então, uma melhoria no insumo do revestimento do túnel pode dar grandes economias no projeto. Então, a gente vai ter vários autores que falam sobre o tema que a gente vai tratar, que é o concreto extrusado. A gente vai ter os comunicadores de base, o BTS, que seria da comunidade britânica, o Colimbas. A gente vai ter o Chapman falando que a extrusão pode ser um método mais barato de execução de túneis. Esses autores escrevem que a execução de túneis em concreto extrusado é uma técnica nova que ainda inspira melhorias. O professor Noronha ele fez uma publicação já no Congresso Mundial de Túneis em Foz do Iguaçu, que já falava sobre o concreto extrusado. Outros autores também descrevem a utilização desse tipo de revestimento. A gente vai destacar aqui o caso do Japão com o Shinkansen, que é o sistema de trens japonês. Como a gente vai demonstrar mais à frente, esse é um sistema inovador de túneis. Existem poucos casos e a ideia é de que, demonstrando que pode ser uma técnica viável, possa ter mais aplicação desse tipo de técnica. Ainda não existe nenhuma aplicação desse tipo no Brasil, então por isso a gente acha que é uma boa para a gente estudar. Então a gente vai agora tratar sobre os objetivos. Esse trabalho vai apresentar um método de revestimento, de execução de revestimentos de túnel. A gente vai estar comparando essa técnica de revestimento com concreto projetado e aduelas. A gente vai daí descrever quais são as alternativas desse concreto extrusado. Vai ter uma alternativa da Brabo e uma chamada Sens, que é a japonesa. A gente vai relatar alguns casos de que foram utilizados cada uma das metodologias. Vamos comparar os resultados dessas tecnologias tradicionais com a extrusão. Foi como objetivo também publicar o conhecimento e depois ter as considerações finais sobre esse tema.
E o amadurecimento do tema acabou contribuindo para que fosse publicado um artigo no Congresso Mundial de Tunis. Aqui vamos falar sobre o método de pesquisa. A gente vai primeiro fazer uma caracterização sobre o estudo, sobre como que é apresentado o estudo. Vamos falar qual que é a linha de pesquisa e logo em seguida a bibliometria utilizada para esse estudo. Primeiro a gente vai ter a questão do paradigma reducionista e sistêmico. Então as obras estão sempre querendo ser menos custosa e mais organizada, para que se entenda melhor e consiga ter uma melhor performance, uma obra melhor. É uma pesquisa investigativa, a gente vai estar investigando as aplicações do concreto estudado. Ela é observacional, a gente vai observar os fenômenos, é um método fenomenológico. A gente não vai ter uma aderência fixa, algum balance scorecard, alguma coisa assim. A gente vai tentar propor uma nova metodologia. A gente vai descrever os eventos como são e vai tentar entender nas publicações quais são o que está sendo proposto para a gente trazer para esse tema. No final, a pesquisa qualitativa, né, é realizada uma interpretação de eventos e os seus significados, não necessitando uma abordagem de método estatístico. Então aqui é demonstrada a linha de pesquisa. Então a gente foram separados 6 capítulos, a gente está aqui no segundo capítulo, né? Já foi a introdução a objetivos, metodologia, revisão, estudos de casos, análise dos resultados e as conclusões. Dentro da revisão aqui, a gente vai falar sobre os revestimentos tuneleiros e, por fim, o concreto usado dentro da revisão bibliográfica. Então não é demais falar que essa pesquisa já foi publicada no Congresso Mundial de Tunis, em Dubai, nesse ano, de 2018. Publicação que saiu eu, o professor, e o professor Corren como publicantes do artigo. Então vamos falar um pouco sobre a bibliometria. Na bibliometria a gente faz uma pesquisa de algumas palavras-chave para ver como que esses artigos têm sido citados nos últimos anos. A gente tem 3 temas aqui: o ECL, que é o concreto estudado, a TBM, que é a máquina tuneladora, vulgarmente chamada de tatuzão, mas tuneladora, e o NATM, que é a metodologia tradicional de escavação de túneis. A gente vai perceber que para o concreto estudado são poucos casos, né? A gente tem até 2 publicações de concreto estudado por ano, aqui em 2001. E 276 casos de NATM em 2013 e 52 em 2014. A gente quer ressaltar de que esse estudo é da base Scopus, não reflete revistas de baixo impacto. Aqui a gente fez com o auxílio do Voice Viewer, a gente consegue relacionar os principais autores sobre o tema. A gente pode destacar aqui o Sigmund Babendererd, o filho dele ainda atua nesse ramo. O Sigmund já é falecido há alguns anos. Ele está aqui perto do Hiromi Ida e todo esse núcleo aqui japonês. A gente vai ter também outros professores, o Chapman, com algumas publicações, e aqui também a gente vai ter o professor Noronha. Existem outros autores também, especialmente aqui o pessoal da Heineken Nash, o Gate, né, que é uma das principais empresas que trabalham com esse tipo de tecnologia. E ainda na bibliometria, só para demonstrar como foi espalhado esse estudo, né, a gente tem vários, para montar essa dissertação foram utilizados vídeos, teses, né, algumas coisas de sites, mas destacam-se aqui os artigos de revistas, congressos, bastantes livros também. Temos, quanto a países, temos o Brasil em destaque, com muito material brasileiro, em especial os nossos materiais aqui da UFSC, dissertações de mestrado, teses de doutorado.
Mas também destacamos aqui o Japão, Inglaterra, Estados Unidos e a Alemanha. A Alemanha é de onde sai a Henning Nash. Então, passamos para o próximo capítulo, revisão bibliográfica. Vamos tratar sobre alguns temas. Classificação das rochas, as escavações tuneleiras, sistemas de transporte, de suportes, os tipos de revestimentos e alternativas de custo de túneis. Na classificação das rochas, a gente vai citar dois principais autores de classificação de rochas. Primeiramente, Wieniawski, ele leva uma classificação chamada RMR, ele defende uma classificação chamada RMR, que é Rock Mass Rating, que seria uma soma de fatores que influenciam na qualidade do maciço. A soma desses valores vai dar um valor entre 1 a 100, que vai dar a classe da rocha encontrada. Uma escala de 1 até 5, sendo 1 muito boa e 5 muito má. Em seguida a gente vai ter a classificação de Barton, ou a classificação Q, que seria, que tem as três principais relações. O tamanho médio dos blocos de rocha, que seria o RQD dividido pelo JN, a resistência dos deslocamentos de continuidades, né, JR sobre JA, e o nível da pressão hidrostática. Então, quando são feitos esses elementos, o produto deles vai dar o número da classificação Q. Então, agora passando para as escavações tuneleiras, a gente vai ter alguns métodos executivos. Aqui foi tirada a figura de Travagin, que é um autor catarinense, falando sobre escavações. A gente tem tantas escavações não mecanizadas quanto mecanizadas. As não mecanizadas, a gente pode destacar a NATM, que vai ser um dos temas que vai destacados aqui no estudo de caso. A gente tem o cut and cover, o pipe jacking, que são tubos macaqueados, e o caso da TBM. Primeiro aqui a gente demonstra a atividade em ATM. Ela é uma atividade de uso intensivo de mão de obra, onde são feito um caminhão de perfuração, perfura essa parte à frente da escavação para colocar explosivos, e depois esse material vai ser escavado e transportado até o final do túnel. Aqui a gente pode ver um faseamento, né? Aqui um faseamento da escavação. Então aqui são duas partes diferentes da escavação, e ali ao final a gente já consegue ver um caminhão betoneiro fazendo a parte do invert, e aqui o concreto projetado fazendo o suporte das laterais e da coroa do túnel. Uma outra opção